Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos falar sobre binômio de Newton. Então, quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Então, nós vamos desenvolver os binômios de Newton. Vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que são binômios? Mas o que é um binômio de Newton? Então, na aula de hoje, nós vamos aí, então, estudar sobre binômio de Newton. Então, vamos conhecer um pouquinho Isaac Newton, de 1642 a 1727. Então, ele desenvolveu várias teorias que revolucionaram a matemática, a física e a astronomia. Ele formou-se em 1665 e precisou voltar para sua casa devido a um surto de peste bubônica. Então, neste tempo aí, como a epidemia o impedia de sair de casa, então Newton se dedicou a rever tudo o que tinha aprendido na faculdade. A partir daí, ele não parou de pesquisar e realizar experimentos. Nesta época, Newton dava os primeiros passos rumo às descobertas mais importantes. Então, a gente vai relembrar o que é um binômio de Newton. Com certeza você já estudou. Então, olha aqui comigo. Então, binômio é uma expressão algébrica, um polinômio que expressa dois termos. Então, dentro de um polinômio, a gente vai ter, dentro de um binômio, nós vamos ter dois termos, o primeiro e o segundo termo. Então, ele é algébrico porque eu tenho letras e números, certo? Então, verificando aqui 2x mais 3, o primeiro termo é 2x. O segundo termo é o 3. Na segunda expressão, eu tenho x ao quadrado menos y. Então, o primeiro termo é o x ao quadrado e o segundo termo é o menos y. E no terceiro exemplo, a mais b, aliás, a vezes b mais b. O primeiro termo é o ab e o segundo termo somente o b, tá? Então, como que nós vamos aplicar aí o binômio de Newton? Então, a fórmula do binômio de Newton destina-se ao desenvolvimento das potências sucessivas de um binômio. Então, nós já estudamos aí potenciação. Então, eu vou ter uma equação binomial que é a mais b elevado a n, aonde esse meu n pertence ao conjunto dos números naturais e o a pertence aos reais e o b também pertence aos reais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dessa expansão de binômios. Então, aqui todos eles já são nossos conhecidos, porque nós já estudamos através de produtos notáveis. Então, qualquer número que eu elevo a zero, o meu resultado é 1. Então, x mais y elevado a zero, que é lá da regrinha da potenciação, ele vale 1. Qualquer número que eu multiplico por 1, eu tenho como resultado ele mesmo. Então, x mais y elevado a 1, eu obtenho o mesmo resultado. Agora, quando eu tenho x mais y elevado ao quadrado, eu vou usar aquela regra da soma dos quadrados, Ou através da distributiva. Lembra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, aqui ficou x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. A mesma forma, nós usamos para x mais y elevado ao cubo. Então, eu posso usar produto notável também ou a regra da distributiva. Então, como resultado, eu chego em x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o binômio de Newton, ele vem me facilitar justamente esses cálculos, quando eu tenho números mais elevados do que 3, tá? Então, é dessa forma que a gente vai descobrir como que eu calculo o binômio de Newton. Só que essa tela, ela é muito importante porque dá aí o início do nosso estudo sobre os binômios. Então, eu vou te dar um tempinho para que você anote aí, colocando o título da nossa aula, que é binômio de Newton, e essa expansão de alguns binômios. E daí nós já retornamos aí com exercícios práticos na utilização dos binômios.
ver como é que os exercícios são cobrados da gente? Então, observe lá. Nós temos aqui, desenvolva o binômio x mais y elevado ao quadrado. Na tela anterior, nós temos aí a expansão dos binômios. Então, neste caso, é um binômio elevado ao quadrado. Então, você pode usar a regrinha lá, né, das potências, certo? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que são dos produtos notáveis. Aí, a gente já retorna com a resolução completa. Então, conferir a resolução do exercício? Então, acompanhe aqui comigo. Então, x mais y elevado ao quadrado. Então, usando, né, a regrinha de produtos notáveis, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nesse binômio, nós temos 4 mais 4y mais y ao quadrado, certo, gente? Então, quando eu tenho um expoente elevado a 2, ou ao quadrado, ainda o meu binômio fica tranquilo de resolver, certo? Mas, e para desenvolver binômios elevados a potências maiores, né? Como a elevada à quarta potência, a quinta potência, a sexta ou até a oitava potência. Como que nós vamos, então, resolver esses exercícios? Então, como expandir, né, uma equação binomial? Todos os membros terão o termo A e também o termo B, que na real faz parte aqui da nossa equação, A mais B elevado a N. No primeiro termo, atribui-se ao expoente de A o valor N e ao expoente de B o valor 0. No exercício, você já vai ver como que isso funciona.
A seguir, diminui-se de 1 o valor do expoente A e aumenta-se de 1 o valor do expoente B. Continua-se assim até o último termo, que deve ser o valor de 0 no expoente A e o valor de n no expoente B. Então, colocando a fórmula, nós vamos ter a n, que n é esse número do meu expoente, então ele começa em n e o meu segundo termo é 0. E lá no final, de acordo com o meu expoente, então eu vou ter a elevado a 0 e b elevado a esse expoente. Então vamos ver um exercício, aliás, um exemplo prático de como que isso funciona então. A soma dos expoentes de cada termo deve ser igual ao seu expoente do binômio. Então, quem vai nos ajudar aqui a resolver é através do triângulo de Pascal. Então, nós vamos ter esses coeficientes binomiais. Então, o triângulo de Pascal nós já vimos em aulas anteriores como que eu consigo desenvolver. Então, aqui no x mais y a terceira, o que vai acontecer? Eu vou formar aqui o triângulo de Pascal, lembra que a gente começa com 1 e ele deve terminar com 1, né? Então, 1, aí 1 mais 1, 2, terminam com 1 de novo. 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, terminam com 1 de novo. Então, o triângulo de Pascal, ele inicia com 1 e termina com 1. Lembrando que, como que eu vou descobrir qual é a linha que eu devo utilizar do triângulo de Pascal? De acordo com o meu expoente lá no meu binômio. Então, neste caso, x mais y elevado à terceira. Então, eu vou pegar aqui a terceira linha, né, do meu triângulo de Pascal, aonde eu vou ter 4 termos a ser resolvido. Então, o 3 e 1. Então, se eu tenho um binômio elevado ao cubo, eu tenho que usar 4 termos nessa resolução. Lembre-se que eu começo com o primeiro termo, né, maior, e o último eu vou terminar no menor, tá? Então, aqui eu tenho 100 números por enquanto, então apenas elevado ao terceiro. Nesse caso, x mais y elevado ao cubo, eu também poderia ter usado produtos notáveis. Observe que a resolução, né, no final é a mesma. Então, eu tenho 2 caminhos alternativos quando o meu binômio é elevado ao cubo, certo? Então, aqui, eu escrevendo a forma desse binômio, eu vou ter, então, essa minha equação, né, a mais b elevado a n, com n pertencendo aos naturais, e a e b, eles pertencem aos reais. Então, observe que no primeiro termo eu sempre vou ter o anterior mais 1, o anterior, o segundo termo da mesma forma, no terceiro termo da mesma forma. Olhando para a fórmula fica um pouco confuso, mas quando eu coloco no exercício você vai verificar que isso me dá mais clareza. Então, acompanhe aqui o exemplo onde a gente vai então desenvolver um binômio de quarta potência. Então, primeiro passo, eu vou elaborar, né, o triângulo de Pascal. Como eu vou usar? Ele está elevado à quarta potência, então eu vou lá na quarta linha, onde eu vou ter 5 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiramente, é esses termos que eu vou escrever. Então, lá no seu caderno, você coloca eles separados, 1, 4, 6, 4 e 1. Da onde que surgiram esses valores? Lá do meu triângulo de Pascal. Segundo passo, eu vou pegar o primeiro termo, que é o meu x. Então, lembra que eu começo com ele n e termino em 0. Então, x à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, ok? Agora, eu vou fazer o segundo termo. Neste caso, o meu segundo termo é o 2. Ele é ao contrário, então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Agora, nós vamos resolver esses termos aí. Então, nós temos potenciação. Então, aqui a gente usa muito as regrinhas da potenciação. Então, acompanhe a resolução aqui. Por que ficou x elevado a 4? Porque todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Sobrou o x elevado a 4. Agora o segundo termo. 2 vezes 1 é 2, vezes 4, 8. Então, 8x à terceira.
O meu terceiro termo, 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24x ao quadrado. Meu quarto termo, 2 elevado à terceira é 8, né? Lembra? 2 vezes 2 vezes 2. Minha base elevada ao meu expoente. A 8, 8 vezes 4, 32. E lá no último termo, você observa que x elevado a zero é 1, 2 elevado à quarta potência é 16, vezes 1, 16. Aí basta eu juntarmos todos os termos. Então, porque eu tenho um sinalzinho de mais, então o x mais 2 elevado à quarta potência ficou x à quarta mais 8x à terceira mais 24x ao quadrado mais 32 mais 16. A princípio, dá a impressão que ele é um pouco complicado para resolver. Mas este exemplo é super importante que você anote aí no seu caderno para que você tenha aí ele de modelo para que a gente consiga resolver os próximos exercícios, tá bom? Então, por favor, anote que daí nós já retornamos com outros exercícios. Vamos então agora colocar um em prática. Então, observe aqui. Desenvolva o binômio 3 mais x à quinta potência. Então, qual é a dica que eu dou para você? Utilize o triângulo de Pascal para desenvolver esse binômio. Então, observe que nós já fizemos, né, a terceira, a quarta, a quinta. Então, o triângulo de Pascal, ele é infinito, né? Então, lá no exercício anterior, nós tínhamos ido até ao 4, né? Até a quarta linha com 5 termos. Agora, você então faz mais uma linha, então vão ser, como é elevado à quinta, vão ter 6 termos nesse binômio, tá? Então, transcreva aí no seu caderno, resolva e nós já retornamos daí, gente.
Então, a conferência desse exercício, lembre que nós temos que fazer passo a passo. Então, nós vamos usar aqui a quinta linha do triângulo de Pascal, onde eu tenho 6 termos, certo? Então, eu vou colocar esses termos primeiro ordenados. Então, por enquanto, eu tenho tudo sinalzinho positivo. Então, 1, que é do primeiro, 5, 10, olha, observe que repete o 10, 5 e 1. O meu primeiro termo neste binômio é o 3, então é com ele que eu começo. 3 à quinta, 3 à quarta, a terceira, ao quadrado, elevado a 1 e a 0. Aí eu vou pegar o segundo termo, agora no sentido contrário. X elevado a 0, depois a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Agora eu vou, então, fazer os cálculos, né? Lembra que a gente usa aqui as regrinhas da potenciação. Qualquer número elevado a 0 é 1, 3 elevado à quinta é 243. E assim sucessivamente com os demais. 3 elevado à quarta é 81, vezes 5, 405. E assim nós vamos para o terceiro termo. 3 elevado à terceira é 27, vezes 10, 270. O quarto termo, 3 elevado ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90. O quinto termo, 3 elevado a 1 é o próprio 3, vezes 5, 15. E o último termo, né, 3 elevado a 0 é 1, então só sobrou o x à quinta. Então, organizando, ficou deste jeito o meu binômio 3 mais x elevado à quinta potência. Então, o que a gente viu na aula de hoje, né? Nós vimos aí aplicações, né, com exercícios usando a potência além de 2, 3, 4, 5. Com essa regra do triângulo de Pascal, eu posso resolver qualquer expoente, tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Fiquem bem!